Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Estende suas mãos para cá, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, nesta noite, porque Tu és Senhor das nossas vidas, ó Pai. Deus, muito obrigado, ó Deus, pelos louvores que foram entoados. Senhor, no nome de Jesus, Senhor, fala conosco nesta noite. Senhor, aqui está Teu filho, presbítero Antônio, ó Deus. Pai, que o Senhor, Deus, nesta noite venha falar aquilo que o Senhor propôs no coração do Teu filho, não aquilo que nós queremos ouvir, mas que o Senhor queira falar, ó Deus. Pai, ensina-nos, exorta-nos, nos edifica, ó Deus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Os queridos, a paz do Senhor. Os queridos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 10, verso de número 48. O livro de Marcos está depois de Mateus, capítulo de número 10, seu verso de número 48 e verso de número 49 e 50. Glória a Deus. Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor Deus nos concede para estar aqui mais uma vez, assumindo esse altar, poder adorar o Senhor na beleza da Tua santidade, porque Deus é bom e a Sua misericórdia dura para todo sempre. Quantos já acharam? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Versículo 48, que diz assim, e muito, vou ler o versículo de número 48, os irmãos lê os versos de número 49, amém? Até o verso 51. E muito repreendia, e quase se calava, e fazia-se calar. Mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. Versículo 49, toda a igreja, em nome de Jesus. E nisto, lançando de si a sua capa, e de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Versículo 51, toda a igreja. E disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho, senta adorando. Glória a Deus. Nessa mesma ligação, nessa mesma pecada de adoração, Deus está presente nesta noite. Querido, o livro de Marcos é um livro específico. Estou fazendo algumas sequências de estudo no livro de Marcos. Teve um domingo aqui que eu preguei sobre o capítulo 5 e foi me dar a oportunidade nesta noite e eu vou falar sobre o capítulo de número 10 do livro de Marcos. E é um livro curto, de poucos versículos, mas de muitas ações da pessoa de Jesus. Olha para cá, de fato, verdade, vou ser bem rápido, bem sucinto e bem objetivo nesta noite. Meus queridos, olhem para cá, por gentileza. Vamos fazer uma contextualização bíblica no livro de Marcos. Haja vista-nos que o livro de Marcos é discípulo de Pedro. Este evangelho destaca
os atos e o milagre de Jesus. É bem de fato verdade que Jericó era uma cidade próspera, economicamente, mas espiritualmente decaída. O capítulo de número 10 do texto que nós lemos aqui tem duas personagens que estão envolvidas nesse capítulo de número 10. Que um homem chamado Bartimeu. A palavra Bar vem de pai, filho, e a palavra Timeu vem de filho. Então, quem está envolvido aqui é um homem chamado Bartimeu e a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Senhoras e senhores que estão na nave do templo nesta noite, Bartimeu, filho de Timeu, ele era cego, mendigo e também marginalizado pela sociedade. Haja vista-nos que Bartimeu estava à beira do caminho e carregava um instrumento chamado capa. A capa era usada e representava aqui, ou seja, representava a sua condição social e legal perante algumas pessoas, como pingente, pessoas que pedem ao meio do caminho, mendigo, como pingente. Esse texto do capítulo 10 aqui, retrata-nos aqui o último milagre de Cristo, antes de Jesus seguir para Jerusalém, ou seja, para a cruz, que Jesus estava caminhando, que Jesus estava indo ao sentido da cruz. Haja vista-nos que este encontro aqui de Bartimeu e Jesus marca aqui um momento profético de muito forte, um momento profético muito forte. Ou seja, permaneça com sua Bíblia aí, em Marcos capítulo 10, e dos versículos que nós lemos nesta noite. Primeiro aqui nós vemos uma marca profética nesse capítulo de número 10. Vamos desenvolver aqui alguns versículos que nós lemos nesta noite. Primeiro versículo aqui que vou desenvolver aqui é o versículo de número 47. Versículo de número 47. Sonoplasta, por gentileza, coloque aí no telão, versículo de número 47 de Marcos, capítulo de número 10. Versículo de número 47, capítulo de número 10. Olha o que o texto diz: e ouvindo que era Jesus, A primeira lição que aprendemos aqui quando você não pode ver, você tem de aprender a ouvir. Bartimeu era cego, e o texto bíblico diz, e ouvindo quem era Jesus. Aqui nós aprendemos primeira lição. Quando você não pode ver, aprenda a ouvir. Por quê? Senhoras e senhores, a primeira tese aqui quem não escuta ao céu, vive refém do que vê na terra. Vou repetir, quem não escuta ao céu, Ailton, vive refém das coisas da terra. Quem não escuta ao céu, vive refém do que vê na terra, Bartimeu, ele não tinha vista física, mas seu ouvido espiritual estava atento. Bartimeu não tinha vista física, mas o seu ouvido espiritual estava atento. Parece que eu vejo o apóstolo Paulo em Romanos capítulo número 10, verso 17, Paulo dizendo que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Paulo não está dizendo, Nena, que a fé, ou seja, ele está dizendo que a fé vem por ouvir. Ele não está dizendo que a fé vem por ver. Ele está dizendo que a fé vem por ouvir. E qual é a lição que aprendemos nesta noite aqui? Com esse versículo, aprendemos aqui nesta noite, a primeira lição mesmo sem enxergar a saída, você pode ouvir a voz de Deus. Oh glória! Mesmo você viver em período
ou seja, em tempestade, em momento difícil, em momento de tribulação, em momento de prova, em momento de pressão, mesmo que você não enxergue a saída, você pode ouvir a voz de Deus, a voz de Deus. Deus ainda fala. Deus ainda fala. Deus fala por intermédio de profeta. Deus fala por intermédio da sua palavra. Deus fala por intermédio de sonho. Deus fala ainda no nosso meio. Mesmo que você esteja no momento de pressão, pare, sente e escute o Espírito dizendo: hoje tem saída para a tua vida. Glória a Deus. Sabe qual é o problema da nossa geração? A nossa geração quer ouvir muitas opiniões de muitas pessoas, mas não quer parar e ouvir a pessoa do Espírito Santo. Aleluia. A nossa geração quer ouvir A, quer ouvir B, quer ouvir C, quer ouvir D. Eu quero casar, mas primeiro eu vou ouvir o profeta. Eu quero ter um emprego, primeiro eu quero ouvir um profeta. Eu quero ter alguma coisa, primeiro eu quero ouvir um profeta. Quando você aprender, sentar e escutar o Espírito dizendo: eu tenho uma palavra para a sua vida nesta noite. Escute, pare e escute. Glória, pare e escute. Essa é a primeira lição. Bartimeu, ele não tinha vista física, mas ouvia. Segunda lição que aprendemos aqui, dentro do texto, versículo de número 47 e 48, ó que o texto diz, no versículo 47 e 48, ó que o texto diz: e começou a clamar, e muito repreendia para que se calasse. Bartimeu ouviu nela, e quando ele ouviu Jesus passando, ele clama. E muitos diziam: para, rapaz, está gritando muito alto, está incomodando o mestre, para. Sabe qual é a lição que aprendemos aqui? A fé que grita, ela rompe o impossível. A fé que grita, Adriana, ela rompe o impossível. Por quê? A tese nesta noite é: quem tem fé de verdade não aceita censura espiritual. Vou repetir nesta noite que nem o pregador pentecostal. Quem tem fé de verdade não aceita censura espiritual. As vozes tentam nos calar, ou seja, as vozes tentam nos parar, mas o grito de fé de Bartimeu rasgou o céu. As vozes tentam dizer: você não é nada, você não prega, você não canta, você só faz gritar, só faz barulho, você tem problema emocional, você tem problema psicólogo ou psicose, ou seja, a fé fica gritando, muitas opiniões ficam gritando para tentar te parar, mas Bartimeu tem uma fé de verdade que rasgou o céu, rasgou o céu. Querido, quem quer milagre não pode se importar com a opinião dos outros. Quem quer milagre não se importa com a opinião dos outros, com crítica, com resistência espiritual. Quem quer milagre não fica se importando de quem fala ao teu respeito, de quem te critica. Ele se rasga e diz: Senhor, eu estou aqui porque eu estou necessário de milagre. Milagre. Ele é baia. Eu estou sentindo ele aqui. O mesmo que passou em Jericó está passando aqui, Ailton. Só pode enxergar pelos olhos da fé. Oh, glória!
Quem quer milagre, Marcos, não pode se importar com opiniões e crítica e resistência espiritual. Porque, dizendo Bartimeu, cala, para, porque você está acomodando. Bartimeu começou a clamar e rascou o céu. Sabe qual é a lição que aprendemos nesta noite? Nesta hora de você, esta é a hora de você gritar mais alto que os problemas. Essa é a hora de você gritar mais alto que o seu problema. A sua fé precisa fazer barulho no mundo espiritual. O problema está aumentando, grita alto. O problema está se oprimindo, grita alto. A fé precisa fazer barulho no mundo espiritual. Sabe qual é o problema da nossa geração? A nossa geração deixa que os problemas venham nos naufragar. E aqui nós percebemos que Deus está falando por intermédio da palavra. A nossa fé precisa fazer barulho no mundo espiritual. Oh glória! Essa enfermidade não é maior que a sua fé. Essa diabetes não é maior que a sua fé. Esse problema que você tem, ou seja, financeiramente, espiritual, profissional, não é maior que a sua fé, porque a Bíblia diz que a fé é um firme fundamento daquilo que não se viu, Pai, se espera. Se a igreja aprender, ou seja, fazer barulho com a fé no mundo espiritual, não tem peixe, não tem comando vermelho, não tem milícia, não tem terceiro comando, não tem nada que pare a marcha da igreja. Nada para. Quando nós aprendemos fazer barulho no mundo espiritual, Satanás não vai, ou seja, avançar, Satanás vai recuar, porque a palavra nesta noite é liberada para a nossa vida. E qual é a palavra? Eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, glória a Deus! Cadê a igreja do Senhor para esta noite? Só que a igreja, em nome de Jesus, adore, eu falo mesmo, irmão. Falo mesmo, pode me chamar de problemático. Eu falo mesmo, vai me pegar aqui, vai arrancar minha cabeça, a minha alma vai para o céu. Vai para o céu, eu falo mesmo. Eu sou assim mesmo. Deus me tirou de lá com 10 tiros, todo baleado. Eu não vou ficar aqui, eu vou ficar com medo de traficante, nada. Quem manda aqui é o Senhor. Quem manda aqui é o Senhor. É Ele que manda. No tempo de Zé Leandro, alguns queriam subir de fuzil. Nós descemos lá embaixo. Eu e Zé Leandro disse: não, você vai largar o fuzil aqui e vai subir sem arma. Por quê? Porque aqui tem um dono. Aqui tem um dono. Aqui tem um dono aqui na igreja. Tem um dono na comunidade. Quando a igreja perceber o poder que tem, não tem ninguém. Alabaia. Estou sentindo Jesus aqui. Oh, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A nossa fé precisa fazer barulho no mundo espiritual. A nossa fé precisa fazer barulho no mundo espiritual. A terceira lição aqui que aprendemos aqui está no verso de número 50. Ao verso 50, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia e lê comigo em nome de Jesus com autoridade. Só quem está com a Bíblia. Quem não está não vai ler. Mas quem está com a Bíblia em nome de Jesus, leia comigo. Coloca aí de sonoplasta. Vamos lá. De 1 até 3, toda a igreja, em nome de Jesus. 1, 2, 3, toda a igreja.
E lançando-se a sua capa, Adriana, e levantou-se e foi ter com Jesus. Aqui nós aprendemos outra lição. Qual é? Largar a capa aqui é o passado, que largar a capa aqui é largar a capa. É largar o passado que tenta nos definir espiritualmente. É isso, largar a capa. Sabe qual é a tese aqui que nós aprendemos? Jovens do Kadosh, aprendemos aqui quem não solta o velho não pode viver o novo. Quem não solta o velho não pode viver o novo de Deus. Você pode repetir para o seu irmão, companheiro de cadeira: quem não solta o velho não pode viver o novo. Olhe para dentro do olho dele. Eu não gosto de fazer isso. Diga: quem não solta o velho não pode viver o novo de Deus. Essa é a tese, Ronaldo. Quem não solta o velho não pode viver o novo. A capa representava a sua identidade de mendigo, de limitado e de esquecido. Todo mundo que passava ali na beira do caminho via Bartimeu com a capa, e ali representava que Bartimeu era mendigo, Bartimeu era uma pessoa rejeitada pela sociedade, uma pessoa rejeitada por muito. A capa representava a identidade de Bartimeu, parecida. Aí Bartimeu era limitado, esquecido, não podia entrar na cidade. Ali aquela capa representava Bartimeu. Ao perceber isso, ele decidiu lançar fora antes mesmo de receber a cura. Ele antes, Nena, de receber a cura, ele decidiu lançar fora. Isto aqui é a fé que antecipa o milagre. Isso aqui é a fé, Ailton, que antecipa o milagre. Bartimeu, antes mesmo de receber a cura, Júlio, isso, ele decidiu: vou lançar a capa primeiro. Isso é a fé que antecipa o milagre. E qual é a lição que aprendemos aqui? Deus está chamando hoje nós para lançar a capa do medo, do trauma, da rejeição, da incredulidade. Solte a trauma do medo dessa enfermidade. Solte a capa do medo que está te aprisionando. Solte esta capa que está trazendo um trauma para a tua alma. Por quê? Deus está dizendo: você só vai viver o novo quando você soltar essa capa. Sabe o que Deus está falando para nós aqui? Solte aquilo que te prende, aquilo que está te prendendo. Uma coisa que o pastor pregou pela manhã, e eu estava ali nesse texto e estava vendo, Paulo disse: ora, deixando o que fica para trás e prosseguindo para o alto, que é Cristo Jesus. Enquanto você está preso no velho, o novo não pode chegar na tua vida. Enquanto você está aprisionado naquilo no velho, o novo não pode chegar na tua vida. E a palavra é: nesta noite, solta aquilo que te prende, para que o novo chegue na sua vida. Ai, mas eu quero um casamento. Solta trauma do passado. Mas eu quero uma porta aberta. Solta a capa, acorda cedo e coloca currículo e vai buscar o trabalho. Mas se eu quero uma faculdade, solta a capa da preguiça e vai se posicionar e estudar. Mas eu quero algo, Deus está dizendo: solta o velho, para que o novo venha permanecer na sua vida nesta noite. Bartimeu, antes de ser curado, ele disse: eu vou largar. Machanda, Caramachúria. Última lição aqui, agora encerro. Observe o texto do versículo de número 51.
Olha o que o texto diz no versículo 51. Bartimeu solta a capa e vai ter com Jesus. Jesus libera, cura Bartimeu. Não vai ter com Jesus, perdão, a interpretação. Aí Jesus chega lá no versículo 51 e fala: que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu vejo. Sabe qual é a lição que aprendemos aqui? Quem tem foco no milagre, pastor, sabe o que quer e o que pede. Não adianta eu não ter foco daquilo que eu quero, que não vai ser realizado. Quem tem foco no milagre, sabe o que pede. Olha o que Bartimeu falou. Quer que eu te faça? Que eu veja. Que eu veja. Aqui vai uma tese que eu estava escrevendo. E qual é a tese que eu tirei de um livro de um escritor por nome Charles Spurgeon? A tese é: o milagres exige clareza do clamor. O milagres, exige clareza do clamor. Jesus sabia que ele era cego, mas queria ouvir a sua declaração de fé. Sabe o que aprendemos aqui? Tem gente que clama, mas não sabe nem o que quer de Deus. Tem gente que vai para lá, vai para cá, mas não sabe o que quer de Deus de verdade. Não tem foco. Jesus sabia que era cego, sabia a necessidade dele, mas Jesus queria saber da sua boca. Que queres que eu te faça? Eu quero ver. Alamachanta. Erebachúria calamaia. Não adianta tanta oração ali, tanta oração aqui, tanto projeto, se não ter foco. Se o foco nos for envolvido, embalsado no propósito do reino do céu. Jesus sabia o que ele queria, que ele necessitava. Jesus queria saber da boca dele: que queres que eu te faça? Eu quero ver. Sabe o que eu entendo aqui, irmã Cristina? Tem muita oração vagas. Chega de oração vagas. O céu pergunta hoje: que queres que eu te faça? Aleluia. Se coloque sobre os pés. Chega de oração vagas. Chega de oração sem propósito. O céu está perguntando hoje: que queres que eu te faça? 2026 é o segundo domingo do ano. E o Espírito Santo está no nosso meio, perguntando: fique de pé, irmão, por gentileza. Que queres que eu te faça? É muita oração vagas. Muita oração repetida. Fulano, cigano. Jesus está perguntando: que queres que eu te faça? Essa é a pergunta do céu. Bartimeu tinha um foco. E qual era o foco de Bartimeu? Eu quero ver. Qual é o seu foco de 2026? A pergunta que o Espírito Santo está fazendo no nosso meio: que queres que eu te faça? Cadê o som no prato? Cadê, Abraão? Vem aqui na bateria. Bora, Abraão, vem aqui na bateria. Curve a tua cabeça em nome de Jesus. O pastor já está puxando meu paletó aqui. Que queres que eu te faça? Para de oração vagas. Para de oração vazias. Para disso. Ora ali sem foco. Jesus está dizendo: tenha foco nas orações.
porque ele é onisciente, ele conhece o coração, mas ele quer saber da sua boca. Uma coisa que antes de aceitar Jesus, não, quando eu aceitei Jesus, eu sempre pedi, eu estava falando no banheiro com a Nena hoje, eu sempre pedi, Senhor, eu quero ter um barrigão e quero ter 4 filhos. A barriga chegou, mas os filhos não chegou. Mas meu foco é ter filhos. Eu espero esse milagre, porque o milagre exige careza. É só para quem tem fé, quem não tem, senta. Mas eu tenho fé que eu vou ter uma menina, um garoto, vai passear comigo na igreja. Eu tenho fé, o milagre tem que ter foco. Qual é o seu foco? Oremar é assim. Eu estou sentindo o Espírito de Deus aqui. Aí a Nina diz para mim, mas eu vou ficar lá embaixo. Eu disse, Deus vai dar condição para eu botar silicone, vai levantar tudo, mas meus filhos vão passear comigo. Tenha foco, tenha foco, tenha foco, tenha foco, tenha foco, tenha foco. Jesus está perguntando, queres que eu te... Eu digo nessa fé, grita que Deus me abandonou. Segura um pouquinho. Eu vou orar, pastor. Só baixinho, vai onde? Só baixinho. Oh, glória a Deus. Na cama chúria. O Espírito de Deus está passando neste lugar aqui. Só quem tem fé está vendo ele passear. O Espírito de Deus está dizendo nesta noite: hoje eu te pergunto, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Kadosh, o que queres que eu te faça? Filho Celeste, o que queres que eu te faça? Obreiros, o que queres que eu te faça? Irmãs, o que queres que eu te faça? Aumenta o grau, aumenta o grau, aumenta o grau. Oh, ele está perguntando nesta noite, o que queres que eu te faça? Ele quer saber da sua boca. Ele quer saber da sua boca. O que queres que eu te faça? Aumenta o grau, Anderson, aumenta o grau, Anderson, aumenta o grau, que o Espírito de Deus está na casa nesta noite. Ele está perguntando, que queres que eu te faça?